Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, nós vamos falar sobre reconhecimento de paternidade. Tudo o que você precisa saber sobre o reconhecimento de paternidade. Quais são as formas de fazer o reconhecimento de paternidade, os procedimentos de cada uma delas, onde e como fazer. Mas antes, vou deixar um recadinho aqui para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, interaja conosco nos comentários, deixando a sua dúvida ou acrescentando algo sobre o conteúdo que será postado no vídeo, pois a sua interação é muito importante para nós. O que é e quem pode solicitar e como ocorre o reconhecimento de paternidade? O reconhecimento de paternidade é um procedimento utilizado para formalizar o fato de certa pessoa ser filho biológico de um determinado alguém para todos os fins de direito, garantindo-lhe todas as obrigações após a constatação da paternidade. Caso o reconhecimento da paternidade, por qualquer razão, não tenha sido feito logo após o nascimento da criança, no ato do seu registro, é possível que isso ocorra posteriormente. Segundo o artigo 1609 do Código Civil, o reconhecimento de paternidade pode ser feito das seguintes formas: no registro de nascimento, por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, ou por manifestação direta e expressa perante o juiz. No ano de 2012, esse procedimento tornou-se mais simples e relativamente menos burocrático, após o provimento número 16 da Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ, podendo ser realizado em qualquer cartório de registro civil. O reconhecimento de paternidade extrajudicial, que é aquele feito no cartório, pode ser solicitado pelo próprio pai, pela mãe da criança, quando essa é menor de 18 anos, e pelo filho ou filha maior de 18 anos. Todos eles deverão apresentar os documentos pessoais, RG, CPF, certidão de nascimento do filho a ser reconhecido, e deve ainda ser preenchido um formulário de solicitação no cartório. O procedimento extrajudicial depende do preenchimento de um requisito essencial, a concordância do suposto pai. Caso o suposto pai não concorde em fazer o reconhecimento de paternidade, o mesmo não poderá ser realizado no cartório e, nesse caso, será necessário buscar as vias judiciais para a realização. O reconhecimento de paternidade judicial em caso de discordância do suposto pai. Vamos ver, então, como ele é feito quando o suposto pai não concorda em fazer voluntariamente no cartório. Não havendo a concordância espontânea do suposto pai, deverá, então, ser proposto um processo de investigação e reconhecimento de paternidade pela via judicial. E esse processo pode ocorrer de duas formas. A primeira delas é como consequência do não reconhecimento de paternidade espontânea pelo pai após o pedido no cartório. Nesse caso, após o pedido de reconhecimento de paternidade feito pela mãe ou pelo próprio filho maior de 18 anos via cartório, caso o pai não concorde, o cartório, então, irá encaminhar o caso para um juízo competente da localidade em que houve o registro de nascimento. O procedimento passará a ser de responsabilidade do Poder Judiciário, que providenciará os trâmites necessários para apuração, objetivando o reconhecimento da paternidade. A segunda forma é através de uma ação própria judicial, visando a declaração da existência da relação jurídica entre o suposto pai e o filho demandante. A ação de reconhecimento de paternidade é imprescritível. Pode ser feita em qualquer tempo. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos
descobriu o pai e quer o reconhecimento, então, por parte do seu pai biológico. Essa pessoa pode propor ação de reconhecimento de paternidade, pois mesmo passados 50 anos de sua vida, ela está legalmente amparada para exercer esse direito. Dando continuidade ao vídeo de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto. Como é possível comprovar a paternidade? O reconhecimento da paternidade de forma judicial pode ser atestada com base em todos os meios de prova. Por exemplo, documentos, depoimentos de testemunha, análise de semelhanças físicas, fotografias, as postagens em redes sociais, conversas em trocas de mensagens no WhatsApp ou no Messenger ou no direct do Instagram também contam. E gravações e, é claro, a prova pericial, que é o teste de exame de DNA. Porém, o suposto pai não é obrigado a conceder uma amostra de seu material genético para a realização da prova pericial. Entretanto, essa recusa resulta na presunção relativa da paternidade e o fato será analisado com as demais provas eventualmente juntadas no processo. Devemos também observar os efeitos jurídicos e o caráter irrevogável do reconhecimento da paternidade. A sentença do reconhecimento de paternidade irá produzir efeitos idênticos a um registro espontâneo, sendo oficiado o cartório para efetivar essa anotação em seus arquivos. Ou seja, esse reconhecimento judicial, dando aquela sentença, o juiz falando, olha, fulano realmente é o pai, e ele tem que reconhecer, vai enviar para o cartório vai reconhecer e todos os efeitos que teriam que ser produzidos desde o nascimento vão valer a partir daquele momento do reconhecimento. O pai será notificado a fim de que passe a cumprir suas obrigações, as quais irão retroagir até a data de nascimento do filho, como herança, por exemplo. Né? Como a doutora Márcia falou, se você tem 50 anos e quer o reconhecimento, a herança que o seu pai tem, você também terá direito, igualmente aos outros filhos que foram reconhecidos ao nascimento. Após o reconhecimento da paternidade, o pai não poderá proibir ou impedir de qualquer forma que o seu sobrenome seja utilizado pelo filho. É importante destacar que o reconhecimento de paternidade, feito voluntariamente, é irrevogável, independente da motivação do ato, ou seja, se o homem reconhecer como seu o filho de outro por mera piedade, ainda assim o ato não poderá ser desfeito, caso venha um posterior arrependimento. Existe a possibilidade de o pai ingressar com uma ação negatória de paternidade com o objetivo de anular o registro civil, mas, para tanto, é imprescindível que ele comprove que houve erro, dolo ou coação no ato de reconhecimento. Como assim? Ele achou que era o pai, mas na realidade ele não era. Ele registrou como sendo o pai, acreditando que realmente aquele filho era dele e posteriormente ele descobriu que não é o pai da criança. E uma dica super importante. O reconhecimento da paternidade, ela envolve uma série de questões, uma série de peculiaridades que precisam ser analisadas. Então, assim, você deve procurar uma advogada ou um advogado de sua confiança para que ele possa te orientar, né, e te mostrar como você deve proceder em relação à sua situação. Fique ligado conosco, porque no próximo vídeo nós vamos explicar o passo a passo de um reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva e todas as implicações no mundo jurídico. E continue conosco sempre de olho no direito.